Bem-vindo a mais uma meditação de um capítulo da Bíblia. Hoje nós vamos meditar no segundo capítulo de 1 João. São 6 blocos de estudo. É o maior capítulo dessa carta, essa primeira carta de João. É bem grande. Nós precisamos já começar meditando nos 6 primeiros versos, porque eles se conectam com o capítulo 1. Nem tem subtítulo. Parece que a divisão foi feita meio esquisito, porque quando você acaba o capítulo 1, já emenda no 2 e vai até o 6. Aí no verso 7 em diante, aqui a gente começa a ver subtítulos, uma divisão, assuntos já específicos, e são muitos assuntos. Vamos tentar aproveitar ao máximo o nosso tempo para a gente poder refletir um pouquinho em cima desse capítulo. Bem, vamos começar com os 6 primeiros versos. Os 6 primeiros versos, eles se conectam com o primeiro capítulo. O primeiro capítulo nós vimos no vídeo anterior. Ele tem pelo menos 3 lições. A primeira lição está no verso 6, que tem a ver com a comunhão. 1 João 1,6, se dissermos que temos comunhão e andamos nas trevas, então está tudo errado. A gente está se enganando, a gente está mentindo. A segunda lição está no verso 8, se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando, estamos mentindo. E a terceira lição está no verso 10, se dissermos que não temos cometido pecado, também está errado. Então João está dizendo o seguinte, a comunhão, o pecado e cometer pecado é uma relação inicialmente vertical, eu e Deus. A minha comunhão é com Deus. Nessa quarentena, nós estamos impedidos de manter contato, mas nós não estamos impedidos de manter a comunhão uns com os outros. O meio virtual está aí para nos ajudar. A comunhão com Deus é a mesma coisa, ela é vertical. Quando João diz que nós mantemos comunhão, temos pecado e cometemos pecado, João está trabalhando com a ideia de que o próprio Deus nos considera pecadores. E por isso ele envia Cristo. E o assunto básico aqui de todas as cartas é enfatizar que Cristo é o Messias que Deus enviou para nos ajudar a resolver esse problema do pecado. E aí, com isso em mente, o capítulo 2 começa com um dos versos mais famosos aí, né? Então, tá lá, verso 1. Filhinhos, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse é um verso famoso, né? Nós aprendemos que Jesus Cristo, o justo, ele é um advogado. Um advogado, ele trabalha com o quê, gente? Com leis. Guarda essa informação, hein? No verso 2, além de advogado, ele também tem um outro título. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Que lindo, né? Aqui é uma linguagem mais poética, está mais bonito, né? Jesus Cristo, além de ser advogado justo, trabalha com leis, ele é a propiciação. É uma espécie de... Ele é o que se paga, é o resgate, é o pagamento do pecado. O salário do pecado é a morte. Quem morre em nosso lugar é Cristo. Então, João, ele parece que termina o capítulo 1 bem nesse bloco aqui. Então, até o verso 6, ele vai enfatizar que Cristo é essa personagem, é essa figura especial. Mas, olha o verso 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, João está dizendo o seguinte, Cristo veio, ele é o advogado, ele é a propiciação, ele sabe trabalhar com as leis, ele mesmo disse, não vim abolir a lei, eu vim o quê? Cumprir a lei.
E agora a pessoa diz, eu conheço e não cumpre a verdade. João ele está fechando até o verso 6 a mesma ideia de 1 João, quando ele fala, se você diz que tem comunhão e não faz, se você diz que não tem pecado, mas comete pecado, se você diz que conhece Jesus, mas anda sem guardar os mandamentos, quer dizer, ele está fazendo um tipo de didática positivo-negativo, ação e reação, é mais ou menos isso que o João está fazendo. Quando acaba o verso 6, a partir do verso 7 em diante, começa-se então uma nova lista de orientações dentro do capítulo 2. São 5 blocos agora. O primeiro bloco tem a ver com o amor ao próximo. Então, eu vou ler aqui pelo menos um verso para a gente poder meditar sobre esse bloco. No verso 9, nós lemos: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Poxa, mais uma vez, João aqui está enfatizando que você diz positivo, eu sou amor, eu gosto das pessoas, mas parece que odeia seu irmão. João aqui, ele está querendo dar uma lição para a gente muito importante. Na verdade, não é dar uma lição, né? Ele até usa a expressão mandamento novo vos dou. O verso 7, inclusive, nos ajuda a entender isso aí. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes, ou seja, amar o próximo. Amar o próximo envolve amar pessoas que não gostam da gente. Amar pessoas envolve amar pessoas que até falam mal da gente. O amor na Bíblia não tem a ver com o romantismo. O amor na Bíblia tem a ver com um princípio, uma escolha, uma virtude. Deus ele tem muitos motivos para não amar o ser humano. Existe até ser humano que diz que Deus não existe. Mesmo assim, Deus ele o quê? Ele nos predestinou para a salvação. Ele quer que todos sejamos salvos. Esse é um tipo de amor, é um amor virtude, um amor princípio, um amor escolha. Então esse primeiro bloco aqui de João, ele está dizendo o seguinte, nós precisamos aprender a amar, essa é a lição. Aprender a amar virtude, aprender a amar princípio, não é romantismo. Agora vamos para o segundo bloco. O segundo bloco, na minha Bíblia, tem um subtítulo chamado Vitória sobre o Maligno. Essa parte eu fiz uma sigla chamada FPJ, porque aqui é um bloco curto, do verso 12 até o 14, e ele vai falar de filhinhos, pais e jovens. Filhinhos, pais e jovens. Essa sigla FPJ vai nos ensinar algumas coisas curiosas. Por exemplo, vamos para os filhinhos. No verso 12 nós lemos: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E no verso 14, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Então, para filhinhos, nós temos duas ideias. A primeira ideia está no verso 12, que diz que os filhinhos têm os pecados perdoados, e no verso 14, os filhinhos conhecem o Pai. Já deu para perceber que essa expressão filhinhos é uma expressão genérica. João não está especificando, só os velhos, só os jovens, só os de meia idade. Não, filhinhos, amigos, queridos. Ele está sendo uma linguagem assim amorosa, genérica. Agora vem os pais. Os pais, ele tem uma pegada diferente dos filhinhos e dos jovens, porque ele se repete. Filhinhos e jovens têm lições diferentes, mas os pais têm uma só. Olha só, no verso 13. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então no verso 13 os pais conhecem aquele que existe desde o princípio. Interessante. Vamos para o verso 14. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio.
Então, por duas vezes, João, tanto no verso 13 como no 14, fala que os pais, eles estão sendo alvo dessa carta, né? João está escrevendo, porque eles conhecem aquele que existe desde o princípio. Curioso. Muito bem, agora vamos para os jovens. Os jovens estão no verso 13 e 14. No verso 13 nós lemos: Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E no verso 14, Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, por duas vezes, os jovens, eles ganham destaque, eles vencem o maligno. E no verso 14, além de vencer o maligno, aqui tem uma ideia muito bonita, que não é só para os jovens, é para todos nós. A ideia do jovem aqui é: eles são fortes e a palavra de Deus permanece com eles. Está no verso 14. Pessoal, por que essa é uma parte muito bonita? Essa parte é bonita porque me faz lembrar uma palavrinha que é fundamental na nossa vida espiritual. Eu me arrisco a dizer que essa é a frase, é a palavra número 1 da minha vida espiritual, que é a palavra consagração. Quando eu acordo, eu já busco orar, falar com Deus, ler a Bíblia, se possível ainda ler a lição, ler a meditação. Se não, a gente pode ler no decorrer do dia ou no final do dia. O que importa é que a gente consagre a nossa vida para Deus. Você já percebeu que quando as pessoas elas se consagram a Deus, mesmo na quarentena, embora não tenhamos contato, a nossa vida espiritual não está em quarentena? A nossa vida espiritual ainda continua numa continuidade, uma sequência. A nossa vida espiritual não para, ela não tem descanso. Não que isso seja ruim, isso é bom, porque dá a ideia de responsabilidade, de compromisso, de voto. Meu relacionamento com Deus é uma comunhão, não é um contato físico. Por isso que é muito importante a palavra de Deus permanecer em mim. Esse é um elogio lindíssimo que os jovens ganharam de João. Agora vamos para o terceiro bloco. O terceiro bloco é, com certeza, o bloco mais importante do capítulo 2, porque ele fala do anticristo. Aqui tem muito assunto para o anticristo, mas nós não vamos explorar tudo. A gente vai fazer um pequeno resuminho, pensando em algumas coisinhas muito importantes, tá bom? Primeira coisa, quando você ouve falar em anticristo, o que você pensa? Se você quiser, aproveita e escreva aí nos comentários abaixo do vídeo, já dá o seu like aí, inscreva no canal, mas inscreva aí. Olha, eu aprendi que anticristo é... Aí você vai lá e escreve lá o que você aprendeu. O que você imagina que seja o anticristo? Talvez você pense assim, que bobeira essa pergunta, né, que o pastor está fazendo. Não é bobeira não. Dentro da igreja, o que tem de gente que pensa de anticristo é A, B, C. É muito estranho. As pessoas elas não têm um pensamento tão solidificado como você e eu imaginamos. Não é bem assim. Então vamos meditar em alguns versos básicos para a gente poder entender esse assunto do anticristo. Acompanha aí. Vamos ler o verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Bom, então aqui nós já temos um adjetivo, né? Mentiroso. O anticristo, ele tem a ver com mentiroso. Bom, se ele tem a ver com mentiroso, ele também tem a ver com verdade, né? Qual que é a verdade sobre Cristo e a mentira, o mentiroso, que é o anticristo? Então, primeira verdade que eu quero falar para vocês, melhor dizendo, primeiro ponto que eu queria falar para vocês é que, às vezes, nós nos preocupamos em não ser o anticristo porque é muito ruim eu me relacionar com alguém ou falar mal de alguém. Então, eu vou falar mal de Jesus, vou falar mal de Deus, não pega bem, eu vou falar mal do meu vizinho, do meu colega, não fica muito bem. Então,
isso pode trazer um certo desprezo, a gente perde assim uma popularidade, né? Falar mal das pessoas, puxa, não fica muito bem, né? A minha imagem parece que não é muito legal. Então, ao invés de eu falar mal da pessoa, eu vou falar mal do que a pessoa acredita. É mais ou menos o que Cristo disse em Mateus 24, o famoso capítulo dos sinais da volta de Jesus. Vamos lá fazer essa consulta aí? Vamos para Mateus para a gente ter uma noção? Em Mateus 24 e no verso 4 e 5 nós lemos: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha que curioso, a palavra que você mais ouviu aqui não é Cristo, por incrível que pareça, é engane, que ninguém vos engane, porque eles vão enganar a muitos. Tem a ver com a palavra mentira, que João está usando ali no nosso capítulo, que estamos refletindo. O próprio Cristo ele está falando, pessoas que utilizam a minha verdade, aquilo que eu disse, as minhas palavras, elas torcem e elas vão enganar as pessoas. As pessoas que enganam outras pessoas, muitas vezes fazem isso de maneira proposital e muitas fazem inconsciente, elas nem sabem o que estão fazendo. Elas leram pouco a Bíblia, não têm muita comunhão, não têm muita afinidade com a palavra de Deus. Então, qualquer palavrinha que ela ouve aí num sermão, no YouTube, em algum lugar aí, ela, isso é verdade e tal. E aí, Cristo ele já começa dando a ênfase. Pessoas que enganam em cima das suas palavras. Se a gente voltar mais um pouquinho agora para o livro de Daniel, a gente vai perceber como isso funciona. Em Daniel 7, nós temos um personagem que ele vai atacar a pessoa da divindade através das suas palavras, através da sua lei, através daquilo que ele acredita. Olha lá o que diz Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Na ênfase que eu gostaria de trabalhar com vocês, aqui existe um certo ataque à pessoa do Altíssimo, um ataque aos santos do Altíssimo e, conjuntamente, um ataque aos tempos e lei. O que é tempos e lei aqui? Essa expressão ela se refere a tudo aquilo que Deus determinou pela sua boca. Por exemplo, o sábado, quem determinou? Foi Deus, não foi Moisés. A Páscoa, quem determinou? Foi Deus, não foi o coelhinho, a igreja X ou Y. Pentecostes, quem determinou? Foi Deus, não foi o comércio, não foi a igreja X ou Y. Dia da expiação, quem determinou? Foi Deus, não foi a igreja X ou Y. Festa dos tabernáculos, quando as pessoas se reúnem para comemorar, quem determinou? Foi Deus, não foi a igreja X ou Y. E os demais mandamentos de Deus e orientações não saíram da boca de judeus, profetas, fulano ou beltrano. Isso tudo veio da boca de Deus. Então, quando a pessoa ela começa a atacar as palavras de Deus, ela está mudando o caráter da pessoa, que pode, muitas vezes, ser distorcido para que outras pessoas que não têm afinidade com a Bíblia, não têm comunhão com Deus, elas passam a acreditar naquela figura que foi vendida para ela. Então Deus muitas vezes é aquele Deus que diz assim, não, esse negócio do sábado eu mudei. Deus mudou o sábado? Esse negócio da Páscoa eu mudei. Deus mudou a Páscoa? Eu mudei esse negócio do dia da expiação. Deus mudou o negócio da expiação? Porque quando Cristo veio aqui, Ele disse, eu não vim mudar. Eu vim cumprir. Então, quando a gente vai estudar o 2º capítulo de João, lá da primeira carta de João, a gente tem que se lembrar que quando você vai falar do anticristo, você não vai falar só mal de uma pessoa, você vai falar, é um conjunto, é atacar a pessoa, os santos e a palavra, a lei. Isso é muito importante da gente entender. Vamos voltar ali para João. No verso 23 tem um verso muito bonito que tem a ver com essa linguagem de lei. É o verso 23.
O verso 23 diz assim: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Pessoal, confessar tem a ver com uma verdade prévia. Por exemplo, eu briguei com a minha esposa e aí, na discussão ali, eu meditei e eu entendi que eu errei. Então eu chego para ela e digo: meu bem, eu tenho que te confessar, eu errei. Existe uma verdade prévia para que eu possa dizer isso. Eu preciso analisar aquilo que aconteceu, as minhas palavras, o porquê que eu disse aquilo, até que eu entenda que eu errei. Quando a Bíblia diz confessa o Filho, não tem necessariamente a ver com o erro, porque o Filho não é um erro. Confessar é dizer afirmar, é mais ou menos isso. Afirmar que Cristo, o Messias, tem essa titulação de filho que a Bíblia dá, não como carnal, mas como título. Agora, quando a pessoa não confessa Cristo, então pode confessar qualquer outra pessoa. Ou colocar Cristo em um outro patamar. E realmente, não é fácil você entender que confessar tem a ver com afirmar. Essa é uma afirmação que mexe com muitas pessoas. Elas têm uma noção de Cristo diferente de outras. São religiosas, acreditam que Deus existe, mas Cristo tem um nível, para outras crenças, ele tem outro nível, o caráter de divindade dele é subalterno, é assim, assado. Como é que essa titulação, eles usam só para o carnal, não usam uma titulação de honra, de mérito, de posição, de status? É complicado, Mas aqui João ele está afirmando que Jesus é o Cristo, é o Messias, ok? E terminando então aqui o capítulo 2, vamos sair do anticristo e finalmente chegar no último bloco que tem a ver com a unção do Espírito Santo. Na verdade, esse é o subtítulo de muitas Bíblias. Na minha está escrito a unção do Espírito Santo. Mas eu não gostaria de enfatizar a unção, eu gostaria de enfatizar a palavra permanecer. Eu vou dar uma lida aqui para a gente poder entender melhor isso aqui. Verso 27 nós lemos: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele. Percebam, eu dei uma paradinha aqui no próximo verso, só para você ter uma noção dessa palavra permanecer. Permanecer tem a ver com fincar, de você escolher, basear ali, fundamentar aquilo que você quer viver, construir. E aqui, João ele está sendo bem claro, olha, nós temos que permanecer em Cristo. E isso funciona com a unção do Espírito Santo. Por quê? Porque o Evangelho de João é o livro da Bíblia que relaciona com um pouco mais de foco, clareza e direcionamento proposital. A ligação entre Espírito Santo e Jesus Cristo. Você pode perceber, quando a pessoa ela tem dificuldades com a crença de Espírito Santo, a figura que Deus se mostra como Espírito. A pessoa ela se embanana toda quando Deus se mostra como Jesus. A própria Bíblia fala, Deus é Espírito. O único Deus que está efetivamente encarnado e mais palpável de ser entendido é aquele que se encarnou, no caso, Jesus, porque ele veio em forma humana. Mas se você for desenhar Deus Pai, Deus Espírito e Deus Jesus, aí é complicado. Agora, isso vai da crença da pessoa, porque às vezes até Jesus sendo filho ou divino, ele muitas vezes pode ter um subnível, que nós encontramos em outras religiões também. O que importa aqui é que João está terminando o capítulo conforme ele começou o capítulo. Eu vou explicar por quê. No verso 29, que é o último verso aqui do capítulo, nós lemos o seguinte: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele.
Ou seja, não existe raça, não existe cor de pele. Aqui no início do capítulo 2, no verso 2, diz que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Ou seja, independente de onde a pessoa veio, nasceu, cor de pele, religião, Cristo é para todas as pessoas. E aí João dá uma dica. Aqueles que praticam a justiça, esses são o quê? Chamados de filhos de Deus, ou permanecem nele, ou são nascidos dele. Essa é a ideia que João quer fechar o capítulo 2. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar do capítulo 3. Eu aguardo você, não esqueça aí, pode deixar um comentário se você quiser falar alguma coisa sobre Anticristo, o Espírito Santo, deixa o seu like, se inscreva. Agora a gente vai terminar, eu vou fazer uma oração. Fique com Deus, acompanhe a nossa oração. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque através da sua palavra o Senhor nos ajudou a entender a missão de Cristo, o papel dele e como as leis são muito importantes para mantermos essa identidade mais sólida em nossa mente, que nós possamos sempre manter a nossa comunhão, a nossa consagração contigo. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!